Pessoal, neste vídeo vamos falar sobre o exemplo número 2 da guia de aula. Estou sinalizando aqui. Nós estamos falando do modelo CAPM e vamos tomar como caso agora os dados da MRVE, uma empresa voltada ao setor de construção. Tá? O exercício nos pede o seguinte: determinar o retorno e o beta e explicar se compensa ou não investir na MRVE. Tá? Tem uma observação também na questão, que para responder a questão vamos relacionar o risco sistêmico, que seria o beta, e a teoria do CAPM, tá? Modelo de precificação de ativos, e o retorno real de cada um dos ativos. Tá? Entenda-se retorno real. Quando falamos aqui de retorno real, estamos falando aqui a média dos retornos, tá? Que estou sinalizando aqui em azul, para o Ibovespa e também para a MRVE. Tá? Porque a média, né? Nós estamos trabalhando com dados mensais. Tá? Dados mensais. Tá? E a esperança de retorno seria uma média dos retornos. Tá? Uma coisa importante, para ter uma melhor previsão do beta de uma empresa, o recomendável, desde o ponto de vista teórico, é trabalhar com um universo de 5 anos e dados mensais. Tá? Para motivos de exemplo, nós estamos trabalhando com observações menores. Tá? Nesse caso, estamos considerando 6 meses de retorno. Tá? Maio aqui nós não temos retorno, porque consideramos a variação de maio para junho, né? Consequentemente, perdemos 1 grau de liberdade. Tá? Eu estou colocando já aqui os valores dos retornos. Tá? A gente já aprendeu a calcular os retornos. E para determinar o beta, tá? Precisamos saber o que? A variância do mercado, nesse caso Ibovespa, e a covariância do mercado em relação ao ativo que estamos analisando. Tá? Covariância, né? Covar, como um evento varia em relação ao outro. Como nesse caso, os retornos da MRVE vai variar em função do Ibovespa. Tá? Para calcular a variância do Ibovespa, precisamos aqui determinar os valores individuais do retorno, tá? Do ativo, nesse caso Ibovespa, em relação subtraído em relação à média ao quadrado, tá? Para cada um dos meses que estamos analisando. Tá? E aqui nós temos um somatório. O somatório vai ser igual a 1,8041. Tá? Esse somatório representa essa parte daqui que estou sinalizando em azul, da covariância. Da variância, tá? Da variância, nesse caso, do mercado. Dividido por 6, número de observações, né? Nós aqui encontramos um resultado de 0,3007%, que seria a variância do mercado, tá? Nesse caso, o Ibovespa. E aqui a covariância, nós precisamos aqui determinar a multiplicação, tá? Do retorno individual do mercado em relação subtraído à média, vezes a diferença dos retornos individuais do ativo em relação à sua média. Tá? Fazendo aqui a multiplicação, nós aqui obtemos um valor para o primeiro mês, né, que estamos analisando, de 0,871%. Tá? Nesse caso aqui, da relação entre o Ibovespa em relação à MRVE. E assim sucessivamente, calculamos para os meses seguintes. Tá? Fazendo aqui uma somatória, nós encontramos um valor de 2,4891, que seria esta parte da fórmula. Dividido por 6, número de meses que estamos analisando, né? De retornos, tá? Já que perdemos 1 grau de liberdade.
encontramos um valor da covariância de 0,41485%. Tá? Então, uma vez encontrado o valor, nós fazemos a divisão aqui de 0,41485% dividido por 0,3007%. Quanto que vai dar aqui? Estou fazendo aqui a divisão, gente. 0,41, 485, 0,3007. Aqui nós temos um valor do beta de 1,38, tá? Lembrando que o beta é um valor numérico, tá? Representando o risco do sistema. Esse valor aqui nos mostra que a oscilação do MRVE é maior. Investir na MRVE é mais arriscado, né, com base no risco do sistema, na abordagem teórica do risco do sistema, é muito mais arriscado em relação ao Ibovespa, tá? Considerando que o Ibovespa ele tem um beta de 1, tá? Então, a questão nos pede o seguinte: compensa investir na MRVE? Com base na abordagem do modelo CAPM, vamos a saber se compensa investir na MRVE, tá? O CAPM nos diz o seguinte, que a exigência de retorno, nesse caso da MRVE, vai ser calculada pela taxa livre de risco, que nesse caso a Selic, mais o beta do ativo vezes o retorno do mercado subtraído a taxa livre de risco. Então, qual que vai ser a exigência de retorno? Por que estou falando exigência? Porque o modelo CAPM ele calcula o retorno de equilíbrio, tá? Do ativo. E nesse caso, como estamos trabalhando com dados mensais, vou ter que transformar a Selic a uma taxa equivalente mensal, 2%, tá? 1/12, né? Menos 1. Quanto que vai dar uma taxa Selic mensal? Só um momentinho, gente, vou calcular aqui. Aqui nós temos 0,1652%, tá? Aproximadamente. Tá? Como estamos trabalhando com retornos mensais, a Selic, que é a taxa livre de risco, tem que ser transformada em uma taxa equivalente mensal, tá? Então, a taxa livre de risco, 0,1652, o beta do ativo é 1,38, que vai multiplicar o retorno de mercado, nesse caso o Ibovespa, 2,5447, né? 2,5447, que estou marcando em vermelho, tá? O retorno de mercado subtraído a taxa livre de risco, 0,1652%, tá? Qual que vai ser o resultado dessa equação? Vamos calcular aqui. Mais 1,38, que o beta do ativo 0,25447 subtraído a taxa livre de risco. Então, aqui nós temos um resultado de 3,45%, tá? Então, vou colocar aqui em amarelo. Esse valor aqui representa a exigência de retorno. Por que estou falando exigência de retorno? Tá? Porque é o mínimo que a MRVE deveria pagar pelo nível de risco que ela apresenta.
tá? Ela deveria pagar no mínimo 3,45 para esse nível de risco que apresenta. Então, fazendo análise gráfica, vamos saber se compensa investir na MRVE. Vamos fazer aqui a análise gráfica do modelo CAPM. Vamos colocar aqui um pouquinho mais no canto. Então, nós relacionamos aqui o quê? Nós relacionamos aqui o esperado de retorno vai ser igual a uma média dos retornos, tá? O esperado de retorno vai ser igual a uma média dos retornos. E aqui vamos ter o beta. No eixo do X, vamos ter o beta. Tá? E a linha do mercado de títulos vai ser crescente, porque à medida que aumenta o risco, também tem que aumentar o prêmio. Tá? E aqui nesta parte do eixo X, nós temos aqui um beta de 0. O beta 0 representando o ativo livre de risco, que nesse caso seria um ativo que estamos pagando uma taxa similar à taxa Selic. A taxa Selic mensal calculada vai ser igual a 0,1652, ou seja, se eu quero investir sem risco, o ativo vai me pagar aproximadamente 0,1652 por mês, tá? Se eu quero investir sem risco, beta 0, eu vou ter esse retorno de 0,1652. Agora, eu tenho aqui um beta de 1, representando o Ibovespa, que está me pagando quanto? Está me pagando 2,5447%, certo? Esse é o retorno mensal do Ibovespa para um beta 1. Agora, o resultado do beta da MRVE me fala que o ativo ele tem um risco de 1,38, certo? 1,38, um beta de 1,38. E no equilíbrio, ele deveria me remunerar quanto? Aqui já calculamos. Ele deveria me remunerar 3,45%. Tá? Para o nível de risco que a MRV apresenta, ele deveria me remunerar no mínimo aqui, na linha de mercado de títulos, 3,45% mensal. Porém, a gente observa que esse ativo está pagando um pouco mais. Quanto que ela está pagando? Está pagando esse valor daqui, que estou sinalizando em verde. Está pagando quanto? 4,6327%. Ou seja, para o nível de risco que a MRVE apresenta, ela está pagando um retorno maior. Tá? E essa área que estou sinalizando em vermelho representa o ganho, tá? O retorno em excesso. Esse retorno em excesso, ele vai diferenciar um ativo de quando que um ativo está barato ou quando que ele está caro. Nesse caso, compensa investir, né? O ativo está barato, tá? Por quê? Porque está pagando um retorno, tá? Superior para o nível de risco que ela apresenta, tá? Essa linha daqui é a linha do mercado de títulos.
tá? Essa então seria a análise gráfica, tá? Com base no modelo CAPM para os resultados dos retornos da MRVE, tá?